Projetos elétricos industriais. Então a gente continua aí sobre luminotécnica, então já focando mais na área industrial. O projeto de iluminação industrial requer um estudo aprimorado em funções das atividades desenvolvidas, da arquitetura do prédio, de risco de explosão, poeiras, entre outros fatores, né, inerentes aí ao ambiente industrial. Tá? Então sempre tem algumas considerações mínimas básicas, né, mas sempre lembrando aí que cada ambiente, cada galpão, cada indústria tem suas peculiaridades, né. Mais ou menos aí durante a fase de projeto é entender pelo menos aí entender e conhecer quais serão as atividades que serão realizadas naquele local específico, qual é o público que frequentará aquele local, qual tipo de pessoas, idade, né? Enfim, se tem algum tipo de deficiência visual. Importante saber também, né, quem é que vai ficar e permanecer naquele local. Tornar a iluminação mais uniforme possível e difusa, né? Então, evitar áreas de sombras, evitar a iluminação diretamente nos olhos das pessoas, né? Evitando aí o ofuscamento, entre outros. Verificar se haverá naquela instalação algum tipo de equipamento móvel que possa interferir na iluminação, né? Aqui nessa figura aqui, por exemplo, temos aqui aquelas talhas, né? Enfim, aqueles equipamentos móveis, né, que se movimentam, né, sobre trilhos aqui e levantam, né, cargas. Então, né, se eu preciso de uma iluminação aqui no solo, né, eu devo entender aí que tipo de iluminação eu devo ter no local para evitar uma que não bata, né, o equipamento, e também quando ele estiver passando por baixo dele não crie regiões de sombras aí naquela área. Também entender qual será a periodicidade das manutenções, né? Não adianta eu fazer um projeto baseado, né, num tipo de manutenção, por exemplo, bimestral, mensal, enfim, e no final das contas nunca é feita uma manutenção. Alguns itens, né, é sempre importante lembrar durante o projeto de luminotécnica, por exemplo, ergonomia, né, é importante na parte industrial, então espera-se que quando a gente está criando uma indústria, obviamente pessoas vão trabalhar lá. Então aquelas normas de trabalho também se aplicam e devem ser levadas em consideração. Tá? Então isso aqui é NR17, em ergonomia, então lá tem alguns parágrafos que falam, né, salientam a importância da iluminação. Por exemplo, né, em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade. A iluminação deve ser geral, a iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa. A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos. Pulando aquele parágrafo, né, que foi substituído. Então, como que é feita a medição, né, dos níveis mínimos de iluminamento a serem observados? Então, basicamente, usam aí a NHO, né, normas de higiene ocupacional da Fundacentro. Então, ele tem essa norma aí e para fazer essa realização dessas medidas, utilizam aí um luxímetro, né, então um medidor de luminância. Então, basicamente, com fotocélula corrigida para a sensibilidade do olho humano e o ângulo de incidência. O equipamento também deve apresentar sua especificação técnica, enfim, né? É esse carinha aqui, uma fotinha para exemplificar, que é um luxímetro. Então ele tem uma célula fotoelétrica, né, que você posiciona aí no local do trabalho e verifica aí o índice, né, de luminância daquele local. Tá? Então, obviamente, daqui a pouco a gente vai ver que a norma mostra aí alguns níveis mínimos de iluminamento que deve ter para certos tipos de atividades. Então teve mais a NHO 11, né? Também foi baseada em outras normas mais antigas, né? Mas, enfim, uma norma vem substituindo outra justamente para melhorar, aderir a novas tecnologias, etc. Então, algumas das normas anteriores, aí, iluminação de ambiente de trabalho, iluminação terminologia, verificação de iluminação no interior, normas para avaliação ocupacional de iluminamento e, né, uma norma americana, se não me engano, Lighting at Work. Então esses próximos slides aqui é só para exemplificar. É importante que, né, a gente vê que as normas vão mudando conforme o tempo. Então é importante a gente sempre estar atualizado. Vocês, alunos aí do IFSC, têm a possibilidade de acessar aí, né, as normas da ABNT. Utilizando aí o próprio SIGA, né, usando ali serviços externos ABNT. E aí você entra aí nesse serviço aqui, atualmente, né, mas no futuro aí pode ser trocado, enfim, mas sempre esteja atualizado. Mas é uma forma aí de você consultar se a norma está vigente, se a norma está atualizada, enfim. Tá? Então esses slides eu vou passar rapidamente porque é mais, né, específico para os alunos do IFSC. Tá?
Então aqui, por exemplo, sempre quando você abrir uma norma, né, sempre verifica o que ela cancelou, o que ela substituiu, né, para ver quais normas já foram retiradas, né, e para sempre estar atualizado. Na parte de iluminação, de determinação da luminotécnica, tá, existem diversos tipos de cálculos, né? Um se aplica mais para ambientes específicos, enfim, né? Os principais aí são o método dos lumens, método das cavidades zonais e método do ponto a ponto, né? Existem aí no mercado softwares, né, que fazem todos esses cálculos aí que a gente vai fazer vamos fazer os cálculos na mão, enfim, né? Mas obviamente existem softwares, né? Se um dia você vier trabalhar na área de iluminação, dessa parte de luminotécnica, né? É interessante conhecer esses softwares aí, porque eles dão uma resposta mais rápida, uma resposta mais interessante para a parte de projetos, né? Alguns exemplos aí, né? O Dialux, Calculux, né? E entre outros aí, se você baixar na internet, tem vários softwares que são livres. Então vou falar por cima rapidamente aqui os três métodos, né? Cavidades zonais, o que ele faz, né? Ele divide o ambiente em cavidades, né? Em praticamente aí, três cavidades: a cavidade do teto, a cavidade do ambiente, né? A cavidade do piso. E aí, para cada cavidade, ele utiliza a refletância de cada material, tá? E faz os cálculos. E a gente realiza os cálculos baseados nesses índices de luminância. Então a cavidade do teto é o espaço entre o plano das luminárias e o teto, né? Vamos ver aqui o desenho. Então aqui está a luminária, as lâmpadas estão apontando para baixo. Então obviamente a cavidade do teto é esse espaço aqui. A cavidade do ambiente, o recinto, então é entre o plano das luminárias e o plano de trabalho. Opa, pulei no slide, né? Voltando aqui. Então aqui onde estão as lâmpadas até, né, a mesa de trabalho, balcão, enfim, né, a altura do trabalho. E a cavidade do piso, então, obviamente, é o que sobrou, que é o espaçamento ali entre então a área de trabalho e o piso. O método ponto a ponto aí já é interessante também para grandes áreas, pátios de manobras, estádios, enfim, né? É onde que é interessante saber a relevância de cada ponto de iluminância, né? Por exemplo, né? Então cada ponto da área iluminada corresponde a uma contribuição de todas as fontes luminosas que atinjam aquele ponto. Então, um método bastante utilizado em áreas abertas, como pátios, manobras e quadras esportivas, né? Então, se eu não quero, né? Aqui é um pátio de manobra de aviões, por exemplo, né? Eu tenho aqui os postes, né? Mas temos pontos, né, espalhados. Então, é interessante que eu queira só algumas regiões de iluminamento. Talvez esse tipo de cálculo seja mais interessante. Um estádio também é interessante usar esses carinhas aqui, né? Nessa situação aqui, houve uma pane provavelmente aqui de parte da iluminação. A gente consegue perceber áreas de sombras aqui na área esportiva, né? Então, ou essas partes dessa iluminação não estão ligadas. Se estiverem funcionando, obviamente não foi bem projetada, né? Imagine se você está no goleiro nessa trave aqui, você recebe iluminação, né, diretamente nos seus olhos. Nesse outro lado, o goleiro já está, né, mais no escuro. Então, isso aqui não é interessante para a prática esportiva, por exemplo, né? Agora, tirando algumas definições básicas aí para o projeto. Então, a área de tarefa é a área parcial em um local de trabalho na qual a tarefa visual está localizada e é realizada. Então, aqui tem, por exemplo, um escritório, né, mesas aqui. Então, essa área aqui seria a área da tarefa, onde as tarefas são realizadas. O entorno imediato, então, é uma área aí de 0,5 metros, né, 50 centímetros, em torno aí da área da tarefa. Iluminância mantida, esse aqui então é o que a gente vai precisar aí para fazer os nossos cálculos, né? Então definida aí EM, né? Então é um valor abaixo do qual não convém que a iluminância média da superfície especificada seja reduzida, né? Então a gente vai ver ali que a norma mostra diversos tipos de atividades e dá um valor de iluminância mantida. Então, para os nossos cálculos, para a nossa determinação de quantas luminárias, de qual luz utilizar, enfim, a gente vai partir do princípio de qual é o valor mínimo aí que a gente deve manter numa atividade específica. Plano de trabalho, obviamente, então é a superfície de referência definida como plano do qual o trabalho é habitualmente realizado, né? Então, uma mesa administrativa, uma oficina, enfim. Na área de projeto, então é interessante conhecer como é que vai ser o local de trabalho. Se você não tem uma especificação, uma base aí boa aí é usar 0,75 aí da NR17.
Então, critérios que a gente deve sempre levar em consideração: uma boa iluminação do local do trabalho não é apenas para fornecer uma boa visualização da tarefa a ser realizada. É importante que as tarefas sejam realizadas facilmente e com conforto visual. Desta forma, a iluminação deve satisfazer os aspectos quantitativos e qualitativos exigidos para atividades. Em geral, a iluminação deve assegurar conforto visual e a realização das tarefas de forma rápida e precisa, mesmo sob circunstâncias difíceis e durante longos períodos, né? Então, não adianta eu ter somente uma iluminação para fazer uma atividade específica, se daqui a pouco, passado 1, 2, 3 horas, né, imagine uma linha de produção, um trabalho repetitivo, e a pessoa no final do dia está com dor de cabeça, né, cansado ou se cansa mais rápido. Por quê? Porque a iluminação não é a correta, tá? Então, o projetista também deve levar sempre isso aí em consideração. Então sempre deve se lembrar, né, se atentar para que, né, escolher o nível de luminância adequado, né, mantido, né, fazer uma distribuição adequada da luminância, né. Então a gente vai calcular, né, quantas luminárias nós devemos ter com um certo tipo de lâmpada para manter uma iluminância média, né, mantida, tá? Daí eu calculei, por exemplo, 10 lâmpadas, eu tenho 10 luminárias, eu tenho que pegar essas 10 luminárias e distribuir o mais uniformemente possível naquele ambiente. Não adianta eu concentrar as 10 lâmpadas em cima da área de trabalho, não faz sentido, tá? Limitar o ofuscamento, né? Então não colocar a luz de forma que ela vá direto aos olhos do trabalhador, da pessoa que estiver naquela área. Verificar aí o tempo de manutenção das lâmpadas, limpeza das lâmpadas, trocas de lâmpadas, né? Porque com o passar do tempo aí, as lâmpadas também têm, né, vida útil e pode acumular poeira, entre outros, pode começar a piscar, etc. E obviamente, se tiver a oportunidade de utilizar luz natural, ela sempre vai ser preferível aí do que uma luz artificial, né? Então, né, o nível de luminância é aquele conceito que eu falei anteriormente, que vai ser o nosso ponto de partida aí, praticamente para a determinação da luminotécnica. Então aqui eu tirei uns recortes da norma, né? É o que diz, né? Então ela mostra diversas atividades aí fabris, né, industriais, tá? Obviamente não vai ter todas as áreas possíveis, por isso que na área de projeto a gente também tem que saber balancear, né? Ok, é uma atividade que não está listada, mas eu quero entender o que acontece naquele serviço, naquela atividade, encontrar a mais próxima possível, né, e utilizar ela como referência. Então alguns exemplos aqui: padarias, por exemplo, preparação e fornada. Então tem que manter naquele local pelo menos 300 lux, né? Agora lá vão decorar o bolo, enfim, colocar os confetinhos lá, eu já preciso de um visual, uma luz melhor, né? Um nível de iluminamento melhor, então 500 lux. Vamos ver outros exemplos: subestação, marcenaria, né? A área de polimento, pintura, marcenaria de acabamento, 750 lux. Trabalho em máquinas de marcenaria, 500 lux. Então veja, pessoal, isso aqui é uma referência, tá? É importante que vocês usem esse valor como mínimo, né? Você vai fazer um projeto, da onde que eu vou partir? Use a norma, tá? Se você calculou, beleza, e na prática parece que não ficou bom, aí vocês vão fazer uma reavaliação, porque tem alguns itens ali que é meio subjetivo, meio que leva, né, da experiência do projetista, né? Então aqui, por exemplo, indústria elétrica, oficinas eletrônicas, ensaios, ajustes, né? Já é um nível bem mais elevado aí comparado com outros tipos de atividade, né? Escritório, vamos ver o nosso caso, né? na parte presencial aí das aulas, né? Imagine, deixa eu ver se tem bibliotecas, construções educacionais aqui, por exemplo, sala de aula, né? Então nas carteiras escolares aí no mínimo tem que ter 300 lux, né? Mas agora se tiver aulas noturnas, né, eu já tenho que aumentar aqui nosso nível de iluminamento. Então pense bem, né, o projetista, ok, vai ser uma sala de aula, vai ter aula noturna, então, né, um projetista sempre tem que ter esse tipo de parametrização na cabeça, né? Não pode ter que perguntar para o cliente, ok, o que vai ser feito realmente, qual o período, enfim, né? E aí nós temos diversos tipos de atividades e seu respectivo nível de luminância, tá? E aí, né, de novo, né, tem alguns outros itens lá que vai levar em consideração o projetista, né? Além do iluminamento, né, também devemos observar algumas características das superfícies daquele ambiente onde vai ser instalada a iluminação, né? Se for uma superfície aí que tem um nível bom de refletância, né? Imagine paredes claras, chão claros, enfim. Agora se eu tenho outro tipo, né, um chão escuro, parede escura, teto escuro, né, já vai influenciar aí na nossa iluminação, né? Então basicamente aí
projeto, né? Então nós temos as faixas de refletâncias úteis para superfícies internas mais importantes são, por exemplo, teto vai de 0,6 a 0,9, paredes de 0,3 a 0,8, planos de trabalho 0,2 a 0,6 e piso de 0,1 a 0,5. Esses valores aqui vai ficar mais fácil de entender aí na hora que a gente for fazer, né, os nossos cálculos, tá? A uniformidade da iluminância, já vimos aí que é super importante, né? Então a uniformidade da iluminância é a relação entre o valor mínimo e o valor médio da iluminância. A uniformidade da iluminância na tarefa não pode ser menor que 0,7. Então imagine uma mesa, né? Eu tenho que manter 500 lux, né? Mas então eu tenho que tentar o máximo possível manter aquele 500 lux, né, em toda a minha área de trabalho. Eu vou lá com o meu luxímetro lá, né, passo em todos os pontos lá, eu tenho que manter aí, né, pelo menos no máximo a diferença aí entre os pontos, né, que não passe aí de 70% ou 0,7, como mostrou aqui. E aqui a uniformidade da iluminação no entorno imediato não pode ser inferior a 0,5. Tá? Então aqui no entorno imediato é aquela área já ao redor da área da tarefa, né? Então, por exemplo, se a iluminância da tarefa for maior ou igual a 750, no entorno imediato eu tenho que manter aí no mínimo 500 lux. Se for até 500, né? 300, 300, 200 e aí, né? Se for para iluminâncias menores que igual a 200, aí manter o mesmo nível de iluminância. Tá certo, pessoal? Então isso aqui é só a introdução, né? Na próxima aula aí a gente já vai utilizar aí dos métodos de cálculo de luminotécnica e a gente vai ter que utilizar todos esses conceitos que a gente viu aqui nessa aula. Tá certo? Obrigado e até a próxima aula.